Existe um lugar além da razão, um intervalo entre o que vemos e o que tememos perceber, onde os símbolos sussurram e os mitos observam em silêncio. Bem-vindos à Psicologia, Arquétipos e Heróis. Hal Denton carrega dentro de si uma batalha silenciosa entre aquilo que um dia lhe garantiu o poder e aquilo que agora o mantém preso ao próprio passado. O maior obstáculo que o impede de integrar a parte obscura de sua psique reside na incapacidade de aceitar que sua habilidade extraordinária com o revólver nunca foi apenas um talento. Foi também uma porta permanente para o medo, para a perseguição e para a expectativa mortal dos outros. Ao invés de dialogar com essa dimensão interna, Denton escolheu durante anos dissolvê-la no álcool, tentando apagar a consciência de que cada disparo no passado alimentou uma idioticidade da qual ele não consegue escapar. Sua dificuldade não está apenas em abandonar o gesto do duelo, mas em aceitar que o mundo já o marcou como alguém que pertence a esse gesto. A psique de Denton permanece dividida entre o desejo profundo de viver em silêncio e a sombra que o obriga a lembrar que sua reputação continua viva na imaginação coletiva. Nesse cenário interior, o arquétipo do anti-herói se manifesta com clareza. Denton não caminha para provar bravura, mas para sobreviver ao peso de tê-la demonstrado. Sua aparência desgastada, sua postura abatida e o silêncio pesado que o acompanham tornam-se uma estética da própria psique. Um corpo que carrega visivelmente o cansaço de existir sob um nome que nunca mais poderá esquecer. A trajetória de Hal Denton revela padrões que atravessam o inconsciente coletivo humano com impressionante clareza. Em diferentes culturas e épocas, a figura daquele que dominou a violência e depois tenta abandoná-la surge repetidamente como um reflexo profundo da própria história da humanidade. A máscara social que Denton um dia vestiu, o temido pistoleiro, tornou-se mais forte do que sua própria vontade, criando um conflito entre a imagem que o mundo exige e o ser interior que busca descanso. Dentro desse campo psíquico surgem movimentos de compensação. Quanto mais ele tenta desaparecer na bebida, mais o ambiente ao redor insiste em lembrá-lo de quem foi. Essa tensão revela uma dinâmica universal de autorregulação psíquica, na qual o destino exterior parece conspirar para forçar o indivíduo a enfrentar aquilo que tenta evitar. O curioso é que esse padrão não pertence apenas ao velho oeste imaginário. Ele ecoa também nas sociedades do terceiro milênio, onde indivíduos frequentemente se tornam prisioneiros de papéis sociais amplificados pela fama, pela memória coletiva e pela repetição cultural. A psique humana continua reproduzindo o mesmo mecanismo: criar ídolos ou inimigos e depois exigir que essas figuras permaneçam eternamente fiéis à imagem que lhes foi atribuída. A escuridão interior de Hal Denton não aparece apenas em momentos de confronto armado. Ela se manifesta, sobretudo, na maneira como ele tenta escapar de si mesmo. O alcoolismo revela-se como um pacto silencioso com o esquecimento, uma tentativa desesperada de enfraquecer a consciência que insiste em recordar cada duelo passado e cada homem que caiu diante de sua arma. Quando Denton recupera a sobriedade após o confronto com Dan Hotley, algo inquietante se torna evidente. A tremulação de suas mãos não é apenas consequência física de anos de bebida, mas também um sinal de um medo profundo que sempre esteve presente. Esse tremor expõe uma verdade que ele tentou esconder até de si mesmo. Cada disparo no passado foi acompanhado pelo terror de morrer no próximo duelo. Ao evitar olhar diretamente para essa parte de si, Denton permitiu que ela crescesse nas sombras, transformando-se em um bloqueio psíquico que o impede de encontrar paz. A não integração dessa dimensão obscura produz um paradoxo cruel. Quanto mais ele tenta abandonar o mundo das armas, mais sua própria reputação o empurra de volta para ele. Existe um antigo relato da mitologia nórdica sobre Baldur, figura luminosa cuja existência parecia protegida contra todas as ameaças do mundo. Os deuses acreditavam que nada poderia feri-lo, pois todas as coisas haviam prometido não causar-lhe dano. No entanto, uma pequena exceção permaneceu esquecida, um detalhe aparentemente insignificante que se tornaria a chave de seu destino. Esse mito revela um princípio psicológico profundo. Às vezes não é a grande força que destrói o indivíduo, mas a parte ignorada de sua própria realidade.
A trajetória de Al Denton ecoa esse símbolo de maneira perturbadora. Sua fama de invencível construiu uma proteção ilusória ao redor de seu nome, mas também criou a fragilidade que o persegue. Jovens pistoleiros surgem não porque o odeiam, mas porque desejam provar algo diante da lenda que ele representa. Assim como no antigo relato nórdico, a ameaça não nasce da fraqueza evidente, e sim da pequena fissura invisível que permanece ignorada por tempo demais. A intervenção enigmática de Henry J. Fate transforma esse ciclo em algo inesperado. A única forma de libertação surge quando o próprio instrumento da violência deixa de funcionar. O destino não destrói Denton, ele o força a abandonar aquilo que um dia o definiu. Se escapar da própria identidade exige herder aquilo que a criou, libertação ainda pode ser chamada de vitória. Agora que compreendemos os conflitos psíquicos, veremos como seus elementos se condensaram, se fundiram numa única estrutura e se transformaram em destino. Pois aquilo que parecia disperso no inconsciente coletivo era, desde o início, a arquitetura silenciosa do invisível, que, envolta em mistério primordial, assumiu contornos definitivos na tessitura do tempo. O sol seco do Arizona pesa sobre a pequena cidade como uma presença que observa e espera. As ruas de poeira rangem sobre as botas dos homens, enquanto a madeira das construções parece ranger como se tivesse memória de cada humilhação que já testemunhou. Al Denton atravessa esse espaço curvado pelo álcool e pela vergonha, enquanto Dan Rotalin transforma sua presença em espetáculo cruel diante de todos. A câmera desliza lentamente pela rua em um traveling baixo, aproximando-se das botas gastas de Denton, depois sobe em um movimento lento até revelar seu rosto marcado, enquanto o vento gira a poeira ao redor como se a própria cidade respirasse com irritação. A carroça de Henry J. Fate surge silenciosa, as rodas rangendo como articulações antigas que conhecem segredos. Sem chamar a atenção, o vendedor deposita um revólver ao alcance de Denton e, naquele instante, a tensão que percorre a rua parece se contrair como um músculo prestes a reagir. O confronto acontece de forma abrupta. Quando Rotalin avança novamente, Denton segura o revólver e reage com uma precisão inesperada, atingindo a arma do agressor e lançando-a ao chão diante do olhar incrédulo de todos. A madeira do salão estala como se tivesse levado o próprio impacto do disparo, e o ar parece estremecer em ondas invisíveis que percorrem as fachadas. A reputação adormecida de Denton retorna com força e a cidade passa a tratá-lo novamente como o lendário pistoleiro que um dia dominou aquelas ruas. Nos dias seguintes, ele abandona a bebida, raspa a barba e tenta reconstruir uma vida mais silenciosa. Mas cada esquina parece sussurrar lembranças do passado, enquanto as portas rangem como bocas que espalham rumores inevitáveis. A notícia da vitória de Denton viaja rapidamente, e com ela surge um novo visitante, um jovem pistoleiro decidido a provar seu valor enfrentando o antigo gatilheiro. A presença desse recém-chegado faz a cidade estremecer novamente. As janelas vibram levemente quando o vento passa entre elas, como se o próprio lugar soubesse que algo está prestes a acontecer. Denton percebe que sua mão treme, resultado dos anos de bebida, e compreende que não pode confiar em sua habilidade como antes. Em desespero, ele encontra Henry J. Fate novamente. O vendedor oferece um pequeno frasco contendo uma poção capaz de garantir que seu disparo não errará durante 10 segundos após ser ingerida. Denton aceita o frasco, carregando consigo a última chance de sobreviver ao duelo inevitável. Chega o momento do confronto final. Denton e o jovem pistoleiro caminham até o centro da rua, enquanto a poeira gira lentamente entre eles como um redemoinho inquieto que observa a aproximação da violência. A câmera se aproxima em um lento dolly frontal, capturando os dois homens frente a frente, enquanto a luz dura do deserto recorta suas silhuetas. Em seguida, descreve um círculo lento ao redor deles, revelando o silêncio tenso da cidade e as portas fechadas que parecem pressionar o ar ao redor do duelo. Denton bebe a poção segundos antes de sacar, mas ao olhar para o oponente, percebe que ele também segura um frasco idêntico. Ambos disparam ao mesmo tempo,
e o som ecoa pelas paredes como se a própria cidade tivesse gritado. Os disparos acertam exatamente as mãos de cada um. O impacto faz o revólver de Denton cair na poeira, enquanto o jovem também deixa sua arma escapar. O silêncio que se segue é pesado, quase viscoso, como se as construções observassem o resultado com atenção. Os ferimentos não são fatais, mas danificam permanentemente os nervos das mãos de ambos. Denton percebe que nenhum dos dois poderá usar uma arma nunca mais. Em vez de tragédia, surge uma estranha libertação. O ciclo de duelos termina ali. Henry J. Fate parte silenciosamente em sua carroça, enquanto Denton compreende que finalmente está livre da maldição de sua própria reputação. Se a única forma de escapar de um destino violento é tornar-se incapaz de exercê-lo, quantas vidas dependem de perder aquilo que acreditavam ser sua maior força? Você ouviu Psicologia, Arquétipos e Heróis. A jornada interior nunca termina. Até breve.